Boa noite, amados irmãos e amigos da IHM. Nós estamos aqui nesta quarta-feira, dia 8 de abril, para levar até você a palavra de Deus. Uma palavra do coração de Deus para o teu coração. Uma palavra de edificação, uma palavra de instrução, uma palavra de consolo, de conforto, de libertação, cura e bênçãos de Deus sobre a sua vida. Hoje nós vamos falar de um assunto maravilhoso e um salmo muito conhecido por todos, os Salmos de número 23, juntamente com o Salmo 91, são os salmos mais conhecidos da Bíblia. Mas antes de nós lermos esse salmo e explicarmos um pouco a respeito dele, dando um entendimento acerca de cada palavra desse salmo, eu quero convidar você a fechar seus olhos aí e nós vamos fazer uma oração a Deus. Primeiro, uma oração de agradecimento, uma oração de ações de graça, porque nós temos muitas razões, muitos motivos para louvar a Deus, para agradecer a Deus. E o principal deles é o dom da vida, é a salvação em Cristo Jesus, é o fôlego de vida, é o fato de que Deus tem cuidado de nós a cada dia. Feche os seus olhos. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, em nome do teu amado Filho Jesus, nós entramos junto à tua presença nesta quarta-feira, em nome de Jesus, para te agradecer pelo teu grande amor, te agradecer pela tua bondade, te agradecer pela tua fidelidade, te agradecer por tua graça infinita. Oh Pai, nós te agradecemos e te louvamos e pedimos a tua bênção nesta hora. Pedimos que o Senhor abençoe essa live, que o Senhor abençoe esse momento que nós vamos ter juntos de comunhão, aprendendo um pouco mais acerca da tua palavra. Que o maravilhoso Espírito Consolador derrame do seu amor, derrame da sua graça, derrame da sua unção e nos dê o espírito de revelação e de sabedoria, iluminando os olhos do nosso coração, dando-nos revelação e compreensão da palavra e testificando acerca da palavra em nossos corações. Abençoe a todos que estão nos assistindo, Pai, que as bênçãos do Senhor sejam derramadas sobre eles, em nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Então, como nós havíamos dito, o tema de hoje é a liderança do Espírito Santo dentro do Salmo 23. Sim, dentro do Salmo 23. Nós vamos ler primeiro o Salmo 23. Eu gostaria muito que você abrisse a sua Bíblia agora nos Salmos de número 23. E eu vou estar lendo e você acompanha aí na sua Bíblia. Salmos 23, a partir do versículo 1. O salmista diz assim: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma. Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unge-me a cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Que salmo lindo, né? É um salmo curto, mas você vai ver no transcorrer dessa ministração que nos ensina preciosos ensinamentos para a nossa vida, preciosas instruções da parte de Deus para a nossa vida cristã. Antes de nós discorrermos sobre o Salmo 23, eu queria exortar você em amor, assim como nós falamos em relação ao Salmo 91,
que um dos maiores erros que as pessoas cometem quando lê o Salmo 23 ou qualquer outra passagem da Bíblia é mistificar essa passagem, fazer dessa passagem um pé de coelho, uma arruda, um sal grosso. Muita gente, por causa da sua superstição, comete o grave erro de achar que o Salmo 23 vai acontecer na sua vida somente pelo fato de deixar a Bíblia aberta no Salmo 23, como também no Salmo 91, ou qualquer outra passagem. Ou comprar um pergaminho com o Salmo 23 e deixar pendurado na porta ou na parede da casa. Não é assim que você deve se relacionar com Deus ou com a palavra dele. É importante entender que Deus não se relaciona conosco baseado em crendices, superstições, em misticismos. Não. Deus não se relaciona conosco a partir de um copo d'água ungido, de um sal grosso, de uma figa, de uma arruda ou de uma Bíblia aberta. Não. Deus se relaciona conosco a partir dos princípios que Ele mesmo estabelece na sua palavra. Dentro dessa ótica, dentro desse entendimento, nós podemos dividir o Salmo 23 em duas partes. Esse Salmo 23, que nós acabamos de ler, ele está dividido em duas partes. Uma parte são promessas, promessas lindas, promessas maravilhosas de Deus. A outra parte são princípios que nós devemos praticar para que essas promessas se cumpram na nossa vida. Nós praticamos o princípio e Deus cumpre a promessa. Porque Deus só tem compromisso com aqueles que têm compromisso com a sua palavra. É isso que nós precisamos entender. Deus ama a todos, mas Ele só tem compromisso de cumprir as suas promessas a partir da nossa obediência, a partir da nossa prática aos princípios que Ele estabeleceu. Quando nós obedecemos os seus mandamentos, quando nós praticamos os princípios, Deus se compromete a cumprir rigorosamente as promessas que Ele fez. Por isso que toda vez que você achar promessas na Bíblia, você tem que descobrir quais os princípios que são a chave para que essas promessas se cumpram. Dentro desse entendimento de interpretar o Salmo 23 a partir de uma perspectiva da nova aliança, do Novo Testamento, embora o Salmo 23 ele esteja escrito, registrado, centenas de anos antes do nascimento de Cristo e do estabelecimento da nova aliança, do Novo Testamento, nós que vivemos na nova aliança, nós que vivemos no Novo Testamento, nós devemos interpretar o Salmo 23 dentro da ótica, da visão, da perspectiva da nova aliança, do Novo Testamento. Então eu queria convidar você a meditar comigo nesse salmo maravilhoso. Então, vamos lá. Nesse Salmo 23, tem uma promessa maravilhosa aí, no versículo 1. E essa promessa, ela resume tudo aquilo que Deus quer fazer na minha vida e fazer na sua vida. O que está escrito aí no finalzinho, na parte B do versículo 1? Nada me faltará, não é isso? Nada me faltará. Essa palavra nada, ela não deixa dúvida alguma que a vontade de Deus é suprir de maneira abundante todas as nossas necessidades. Por isso que Paulo diz em Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá
todas as nossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Então, nada nos faltará, significa que nós servimos um Deus que nos ama, um Pai que nos adotou em Cristo Jesus e que tem prazer de suprir de maneira abundante todas as nossas necessidades. Agora, nós falamos, por detrás de uma promessa tem um princípio, né? Tem um princípio importante. Qual que é o princípio? O Senhor é o meu pastor. O Senhor é o meu pastor, né? Esse é um princípio. O salmista está dizendo: o Senhor é o meu pastor. Como que nós interpretamos essa declaração? Ou seja, o Senhor governa sobre a minha vida. Ele está falando aí da liderança do Espírito Santo na nossa vida. Porque nós estamos na dispensação do Espírito Santo. Nós estamos na dispensação da graça e no agir do Espírito Santo. Porque quando Cristo morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação, ao assentar-se à direita de Deus para exercer o sacerdócio e a função de sumo sacerdote da nossa confissão e nosso advogado fiel, ele enviou o Espírito Santo para agir aqui na terra, para cuidar da noiva, para cuidar da igreja, para preparar um povo, para pregar o evangelho e uma noiva que estará preparada, adornada, santificada, glorificada para se encontrar com o seu noivo. E esse dia está chegando. Então, quando ele diz o Senhor é meu pastor, ele está dizendo na verdade o seguinte, né? Eu vivo no reino de Deus. Eu vivo debaixo da liderança do governo do Espírito Santo. E essa é a vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Nós vivemos debaixo da liderança do Espírito Santo. Quem é que tem exercido liderança na nossa vida? Quem é que está influenciando nossa maneira de pensar? Quem está influenciando nossos sentimentos? Quem está influenciando nossa vontade? Quem está influenciando nossas confissões? Quem está influenciando o nosso comportamento? É o Espírito Santo? Ou é a vontade da carne? Ou são os espíritos sedutores malignos? Essa é uma pergunta que nós temos que fazer. Porque o apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 8, no versículo 14, diz: todo aquele que é guiado, conduzido pelo Espírito Santo, esse é filho de Deus. Só é filho de Deus quem é guiado pelo Espírito Santo, quem é conduzido pelo Espírito Santo. O apóstolo Paulo está dizendo isso em Romanos 8,14. E aí o que acontece? A partir do momento que nós nos submetemos à liderança do Espírito Santo, a partir do momento que nós voluntariamente nos submetemos ao agir do Espírito, ao guiar do Espírito, à liderança do Espírito, aí vem a consequência natural, a promessa de Deus para quem vive debaixo do governo, debaixo da liderança do Espírito. Qual que é a promessa? Nada vai nos faltar. Por isso, eu quero colocar uma frase que o Espírito Santo ensinou ao meu coração há alguns anos atrás, quando eu estava meditando nessa promessa, nesse salmo. O Senhor disse para mim o seguinte: a medida da provisão de Deus na sua vida sempre será proporcional à liderança do Espírito Santo na sua vida. Então eu vou dizer isso para você nessa noite. A medida da provisão de Deus na sua vida
será proporcional à liderança do Espírito Santo na sua vida. Quanto mais o Espírito Santo reina, quanto mais ele lidera a sua vida, mais Deus vai prover tudo o que você precisa. Não só para a sua autossubsistência, mas para você poder servir a Deus e servir ao próximo. Nada vai faltar para você em unção, sabedoria, poder, graça e tudo aquilo que Deus quer prover para a sua vida. Por isso que vale a pena nos submeter ao Espírito Santo. Pagar o preço de deixar que o Espírito Santo governe a nossa vida. E o Espírito Santo, basicamente, ele quer governar 5 áreas na nossa vida. 5 questões importantes da nossa vida. Ele quer governar nossos pensamentos, nossa maneira de pensar, conforme Paulo ensina em Filipenses 4:8, aquilo que é verdadeiro, amável, de boa fama, que tem virtude, que tem valor. É nisso que devemos pensar, são essas coisas que devem governar nossa maneira de pensar. Ele quer governar também, ele quer liderar nossos sentimentos, para que o ódio, a mágoa, o rancor, a inveja não venha controlar a nossa alma. Ele quer governar nossos desejos, para que os desejos da carne, a lascívia, a impureza, a inveja, a ganância, não venha nos afastar de Deus e corromper o nosso espírito. Ele quer governar também nossas palavras, nossas confissões, para que a gente não venha pecar com a nossa língua e comprometer a nossa comunhão com Deus e a nossa vida. E ele quer governar nossa conduta, nossa maneira de agir. Por isso que Jesus diz, pelo fruto se conhece a árvore. Se o Espírito Santo realmente tem liderado a nossa vida, tem conduzido a nossa vida, nós vamos produzir bons frutos que glorificam o nome de Jesus e que abençoam a vida das pessoas. Agora, olha que interessante. Veja bem, tudo isso que nós falamos só está no versículo 1. Por isso que Jesus veio trazer o reino de Deus. Muita gente acha que quando Jesus falava, é chegado a vós o reino de Deus, muita gente acha que esse reino de Deus era uma área geográfica, como Canaã, no caso lá de Israel. Não. Né? Na nova aliança, reino de Deus não é uma área geográfica. Reino de Deus é uma condição espiritual em nosso espírito, onde Deus reina de maneira absoluta através do Espírito Santo na nossa nova natureza, na natureza de Deus que nós recebemos quando nascemos de novo. Reino de Deus significa a liderança do Espírito Santo na nossa vida, para que a gente seja liberto da manipulação maligna na nossa alma e liberto da escravidão do pecado, das paixões da carne, para que sejamos coparticipantes da vida e da natureza de Deus. É disso que o Salmo 23 trata. E se o Espírito Santo reina, nós estamos vivendo no reino de Deus. E viver no reino de Deus, nada irá nos faltar. Agora, a partir do versículo 2, vou pedir que você acompanhe comigo, a partir do versículo 2, qual é o caminho que o Espírito Santo vai nos conduzir para que esse resultado da parte B do versículo 1 realmente aconteça na nossa vida. A gente viveu uma vida plena, né? Deus quer que você viva uma vida plena. O que é viver uma vida plena? Que você seja uma pessoa plenamente realizada, plenamente feliz, plenamente livre. Por isso que ele diz em João 8, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, na medida em que você se entrega ao Espírito Santo, na medida em que você se submete ao Espírito Santo como líder da sua vida,
como aquele que conduz você, que guia você em cada pensamento, em cada sentimento, em cada desejo, em cada palavra, em cada ação, em cada decisão que você toma, ele vai te conduzir por um caminho. O Salmo 23 traça esse caminho que o pastor conduz o seu rebanho, que o pastor Espírito Santo conduz cada um de nós como ovelhas desse rebanho do aprisco de Cristo. Porque Jesus conquistou, né, a nossa salvação e a nossa redenção através do seu sacrifício substituto na cruz. Agora, Jesus entregou esse rebanho nas mãos do pastor Espírito Santo. É o Espírito Santo, né? Então ele, na medida em que nós nos submetemos à sua liderança, ele vai nos conduzindo por um caminho. Acompanha comigo. O primeiro caminho que ele nos conduz, olha lá, ele nos levará para os pastos verdejantes. Que pastos verdejantes são esses, né? Está lá em João 16,13. Quando vier o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade. E Paulo diz em 1 Coríntios 2,12, ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Então, o primeiro caminho que o pastor Espírito Santo quer conduzir a cada um de nós é nos levar para aqueles pastos verdejantes. O pastor mesmo naquela época, ele pegava as ovelhas, pegava o rebanho e levava lá para um campo, né? Campo vasto, para as ovelhas poderem se alimentar com aqueles pastos, né? Que deixaria ela forte, abastecida, cheia de energia, cheia de vida, né? Para nós, os pastos verdejantes nada mais é do que o Espírito Santo nos guiar a toda a verdade. Nos guiar, nos conduzir para a palavra. Nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É impossível você ter comunhão com o Espírito Santo e não ser conduzido até a palavra. Nós vamos nos encher da palavra, nós vamos nos alimentar da palavra e nós vamos ficar fortes, revigorados, fortalecidos na fé e edificados. E além dos pastos verdejantes, diz também que ele vai nos conduzir para as águas tranquilas, né? O Espírito Santo, essas águas tranquilas, significa que o Espírito Santo vai derramar da sua unção, que refrigera a nossa alma e que quebra todo jugo maligno, porque a unção quebra o jugo. Olha o que Jesus diz em João 7:37 ao 39. Jesus exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Essas águas de descanso nada mais é do que os rios de água viva que o Espírito Santo derrama sobre nós e mata a nossa sede espiritual e nos enche da unção, nos enche de poder, que quebra toda a opressão e todo o jugo maligno. Aleluia! Como diz Paulo em Efésios capítulo 5, verso 18, não se embriague com vinho, mas encha-se do Espírito Santo, falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando a Ele graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O outro caminho que o Espírito Santo vai fazer conosco, ele vai refrigerar a nossa alma, né? Refrigerar a alma. O pastor, além de conduzir as ovelhas para os pastos e para as águas, ele também podava a lã. Quando a lã da ovelha estava muito grossa, muito pesada, e que dificultava a caminhada dessa ovelha, imagina aquele sol de rachar, e aquela ovelha subindo as planícies, subindo as montanhas, e com aquela lã pesada, ela se cansava facilmente. Então o que o pastor fazia?
ele podava aquela lã, ele tirava aquela lã, aliviava o peso. Refrigerar a nossa alma nada mais é do que através da palavra, através da unção, através do amor, é o Espírito Santo arrancando de nós todo o peso da mágoa, da ansiedade, dos cuidados, do medo, né? Desses sentimentos negativos da alma, dessas opressões, renovando as nossas forças, curando as nossas emoções, nos revigorando. A Bíblia diz que aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças. O que Jesus diz em Mateus 11, do 28 ao 30? Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aleluia, glória a Deus. Outro benefício de viver debaixo da liderança do Espírito, outra obra que o Espírito Santo vai fazer, para que o nada me faltará aconteça: a tua vara e o teu cajado me consolam. Ou seja, por meio da gloriosa palavra de Deus, o Espírito Santo irá nos purificar, nos renovar, nos fortalecer, nos corrigir, nos consolar e renovar a nossa fé. Aleluia! Olha o que o Salmo 119, versículo 50 diz: o que me consola na minha angústia, isto é, a tua palavra me vivifica. Salmo 119, verso 92. Se não fosse a tua lei ter sido o meu prazer, há muito já teria eu perecido na minha angústia. Aleluia, glória a Deus. Nós servimos um Deus maravilhoso, o pastor das ovelhas, Consolador Espírito Santo, habita em nós. Outra coisa que o Espírito Santo vai fazer, ele vai preparar uma mesa para nós na presença dos nossos inimigos. O banquete do Evangelho já está preparado para você em Cristo Jesus. Um grande banquete Jesus preparou e deu ao Espírito Santo a incumbência de nos conduzir até esse banquete. Por isso que Paulo diz em Efésios, capítulo 1, verso 3, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Essa mesa, ela é preparada para os filhos de Deus. Por isso que Paulo diz em Romanos 8,17, se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Colossenses 1,12, somos idôneos para desfrutar dessa herança. Na mesa não podia sentar o servo, só o filho. E nós somos filhos adotivos de Deus em Cristo Jesus. Pode sentar na mesa e desfrutar desse banquete que já está preparado para nós há 2000 anos atrás. Aleluia! Outra coisa interessante, ele unge a nossa cabeça com óleo e o nosso cálice transborda. Quando nós nascemos de novo, segundo a João, 1 João, capítulo 2, verso 20 e 27, nós fomos ungidos com uma unção maravilhosa, uma unção que nos dá entendimento, uma unção que nos dá compreensão revelada da palavra de Deus. Quando nós nos relacionamos com o glorioso Espírito Consolador, o nosso pastor Espírito Santo, nós somos ungidos todos os dias. Ele derrama o óleo fresco da unção sobre a nossa cabeça. Ele vivifica o nosso espírito. Olha o que diz Atos 1,8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e então vocês serão minhas testemunhas. Toda vez que o Espírito Santo unge a mim e a você, é para nos revestir do poder de Deus.
E através desse poder, nós vencemos os ataques malignos na nossa alma e podemos testemunhar com ousadia acerca do Evangelho de Cristo e ganhar almas para Cristo. Aleluia! Outra questão linda que o Espírito Santo prepara para mim e para você a partir da liderança dele na nossa vida. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei para sempre na casa do Senhor. Ou seja, se você vive debaixo da liderança do Espírito Santo, se você vive em obediência à liderança do Espírito, onde você for, em qualquer lugar, em qualquer tempo, onde você for, a bondade e a misericórdia do Senhor seguirão você. Você pode olhar para trás e ver que aonde você vai, a bondade e a misericórdia seguem você. Como diz Deuteronômio 28, do 1 ao 14. Onde você for, a bênção virá e te alcançará. Aleluia! Glória a Deus! E os sinais te seguirão também, como diz Jesus em Marcos 16, 15 ao 20. Aleluia! Você percebeu todo esse caminhar? Todo esse caminhar, ele te leva para os pastos verdejantes, que é a palavra de Deus. Alimentar teu espírito, renovar tua mente, edificar tua fé e te libertar do engano satânico, da mentira do diabo, da religiosidade, das filosofias desse mundo. Ele vai te levar para as águas tranquilas, que vai refrigerar sua alma, que vai matar tua sede e encher você de unção, de alegria. Ele vai refrigerar sua alma, tirando todo o peso, tudo aquilo que oprime você, tudo aquilo que deixa você enfermo, deixa você oprimido. Através da sua vara e do seu cajado, ele vai te consolar, ele vai te corrigir, ele vai te aprumar, ele vai te orientar, ele vai ajustar você dentro da boa, agradável e perfeita vontade. Ele também vai te levar para a mesa, que o banquete preparado, e você vai poder desfrutar desse banquete, dessa herança gloriosa dos filhos de Deus em Cristo Jesus. Ele vai ungir sua cabeça com óleo e vai transbordar rios de água viva do seu coração para alcançar o perdido e você ser um canal de bênção para levar salvação, cura e libertação. E aonde você for, a bondade e a misericórdia vão te seguir. Por isso que eu quero dizer para você, vale a pena viver debaixo da liderança do Espírito Santo. Vale a pena se submeter à liderança do Espírito Santo. Agora, antes de nós falarmos como submeter a essa liderança, como aprofundar e estreitar o relacionamento com o Espírito Santo e ser íntimo do Espírito Santo e ter profunda comunhão com o Espírito Santo, eu quero alertar você para um grave pecado, um grave erro que muitos têm cometido em relação ao Espírito Santo. Está na carta de Paulo, né? Na carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Não apagueis, não desprezeis o Espírito Santo. Isso. Ele está dizendo aqui, não despreze o Espírito Santo. Não apague ele. Quer dizer o seguinte, embora o Espírito Santo habita dentro de nós, nós podemos desprezá-lo, nós podemos apagá-lo dentro de nós, por uma atitude de carnalidade, rebeldia e desobediência. Porque o Espírito Santo, embora ele seja Deus e tenha todos os atributos que Deus tem, ele é soberano, ele é onipotente, ele é onisciente, ele é onipresente, ele tem todo o poder. Ele, o Pai e Jesus são um só. É a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Porém, o Espírito Santo, ele é educado. Ele não nos força a nada, ele não nos obriga a nada. Por isso que diz, ele nos guia. É diferente de forçar. Ele vos guiará. Vos guiará quer dizer o seguinte, ele estende a mão e te oferece, né, a liderança dele, o conselho dele, a orientação dele. Aí você aceita se você quiser.
Você tem o livre-arbítrio. É você que escolhe se você vai viver debaixo da liderança do Espírito Santo ou se você vai continuar vivendo na alma, vivendo na carne, vivendo para satisfazer suas vontades, vivendo para satisfazer os seus desejos e apetites carnais. Mas Paulo alerta: quem viver segundo a carne caminhará para a morte, mas se pelo Espírito mortificar os feitos da carne, certamente vivereis, porque todo aquele que é guiado pelo Espírito é filho de Deus. Aleluia! Então nós precisamos tomar muito cuidado, porque nós podemos desprezar o Espírito Santo. E se a gente desprezar o Espírito Santo, nós vamos ser vítimas fáceis do engano, da manipulação do diabo e do controle da carne. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Se a gente viver debaixo da manipulação maligna e do governo da carne, nós vamos comprometer o propósito de Deus na nossa vida e vamos comprometer as promessas que Deus quer cumprir na nossa vida. Dentre elas, nada nos faltar, e tudo aquilo que o Espírito Santo quer fazer na nossa vida, para prover o nosso crescimento e desenvolvimento espiritual. Bom, agora, como ter comunhão com o Espírito Santo? Como é que a gente faz para ter comunhão com o Espírito Santo? O primeiro passo é nascer de novo. Sim, primeiro nós vamos nos converter ao Evangelho. O que é se converter ao Evangelho? Não é abraçar uma religião. Cristianismo não é uma religião. Cristianismo é um relacionamento entre Deus e o homem através da vida dele, da natureza dele em nossos corações e através do Espírito Santo. Jesus não veio trazer uma religião, dogmas religiosos, práticas religiosas. Jesus veio restaurar o relacionamento de Deus com os homens e nos libertar do pecado, da escravidão da morte, do pecado, da culpa e da condenação. E foi por isso que ele morreu na cruz, para nos dar a vida eterna, para nos dar a salvação, para nos dar um novo nascimento. E quando nós nascemos de novo, é arrancado do nosso coração a natureza que nós herdamos do nosso pai e da nossa mãe Adão e Eva. E é colocada em nós a vida de Deus, a natureza de Deus. Por isso que a Bíblia diz: quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. Por isso que Jesus disse a Nicodemos: se você não nascer de novo, você não pode entrar no reino. Nós entramos na liderança, no reino de Deus, quando nós somos libertos da velha natureza. A lei do Espírito da vida nos livrou da lei do pecado e da morte, Romanos 8, do verso 1 ao 3. E nós recebemos vida juntamente com Cristo. E o Espírito Santo passa a habitar em nossos corações. E a partir da habitação do Espírito Santo, aí nós começamos a nos relacionar com o Espírito Santo. E a primeira obra que ele fez na minha vida e na sua, segundo Paulo em João 16, ele nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. Abriu nossos olhos espirituais para nos fazer compreender as riquezas do Evangelho, e aí, mediante a nossa decisão de crer no Evangelho, de crer em Cristo e o aceitar como Senhor e Salvador, nós nascemos de novo. E aí o segundo passo, a partir do novo nascimento, é receber o batismo com o Espírito Santo e o dom de orar em línguas. Sim. E aí, a partir da prática da oração em línguas, então você vai começar a ter um relacionamento com o Espírito Santo. Por isso que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 14, pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala de mistérios. Por isso que Deus criou um canal de comunicação para termos comunhão com o Espírito Santo, entre o nosso espírito e o Espírito Santo, nosso pastor, nosso consolador, nosso mestre, nosso guia, dentro do nosso espírito. É a prática da oração em línguas. Quando você começa a orar em outras línguas, rigorosamente ali, de maneira disciplinar, todos os dias, perseverante, você vai estar orando os mistérios de Deus para a sua vida, que é Cristo em nós, a esperança da glória.
Você vai orar o plano e o propósito de Deus para a sua vida. Você vai ser ajudado pelo Espírito Santo a vencer suas fraquezas. Você vai entrar no descanso de Deus. Você vai se edificar na tua fé santíssima. E você vai ativar a unção do Espírito Santo no seu coração para receber revelação da palavra, sabedoria, entendimento revelado da palavra. Agora, a partir da prática da oração em línguas, o Espírito Santo vai adicionando outras leis, outras chaves espirituais, né? Primeiro, ele vai te levar para examinar as Escrituras. Você vai receber no teu coração um forte desejo de ler a palavra. Orar em línguas desperta o nosso espírito para ler a palavra. Vai vir uma fome por Deus, uma fome pela palavra. E isso vai te levar a comer a palavra, examinar a palavra, conforme Jesus diz em João 5,39. E uma vez examinando a palavra, você vai começar a ler e meditar na palavra. Vai começar a confessar a palavra de Deus. Vai começar a oferecer a Jesus ações de graças, louvor, adoração. E a partir dessas práticas, tua comunhão com o Espírito Santo vai se estreitando, vai se aprofundando, e você vai se tornando cada vez mais consciente da presença do Espírito Santo na sua vida. Você vai começar a ouvir a voz do Espírito Santo. Sua visão vai se ampliar. Seu discernimento vai crescer. A cegueira vai ser arrancada. O véu vai ser arrancado. Você vai começar a ter um entendimento maravilhoso da palavra de Deus. Você vai começar a se alegrar com as profundas revelações da palavra. Teu coração vai se regozijar. Sua alma vai começar a ficar mais leve. Sua mente vai começar a ser renovada pelos pensamentos de Deus. Sua fé vai ser edificada. E você vai começar a vencer suas fraquezas. Vencer a dúvida. Vencer o medo. Vencer a ansiedade. Vencer os complexos de inferioridade, rejeição, a inveja, aos desejos da carne, a timidez, o egoísmo, o orgulho. Tudo isso vai começar a perder força na sua vida. E você vai começar a desenvolver em você o amor de Deus, que lança fora todo medo. Você vai começar a desenvolver uma fé inabalável em Deus, uma paz interior que excede a todo entendimento. A alegria do Senhor será a tua força. E você vai conseguir, ser grandemente usado por Deus. Deus vai começar a te usar de uma maneira como você nunca pensou ser possível. Até mesmo você vai ficar surpreso da forma como o Espírito Santo vai te usar para pregar, para evangelizar, para curar, para libertar. Deus vai começar a operar através de você. Deus vai começar a te usar poderosamente. E aí você vai viver, para encerrar essa parte aqui, você vai começar a viver a promessa que está na parte B do verso 1. Nada vai faltar para você, a partir da liderança do Espírito Santo. Por isso, eu quero dar um conselho para você. Muita gente dizia assim: pastor, eu não consigo ler muito a Bíblia, eu não consigo orar muito, eu não consigo fazer o MD, porque a minha vida é muito corrida. É muito corrida. É serviço, é faculdade, é ônibus, é trem, é metrô, é trânsito. E agora na quarentena, qual é a desculpa agora? Nós que estamos presos dentro de casa. Muita gente, infelizmente, está passando a quarentena da pior maneira que poderia passar. Ficando horas e horas na frente da televisão, horas e horas na frente do computador, do videogame ou das redes sociais. Eu vou te dar um conselho: se você quer viver o Salmo 23, se você quer viver todas as promessas que nós falamos aqui do Salmo 23, desliga um pouco a sua televisão, desliga um pouco o seu smartphone, desliga um pouco o seu videogame, o seu computador, vai para o seu quarto e ora mais, busca mais o Senhor, medita mais na palavra,
Começa com meia hora por dia. Depois você aumenta um pouquinho, vai para 40 minutos. Depois você vai para 1 hora. Depois você vai para 1 hora e meia. Você vai ver que a hora que você tiver numa prática de 1 hora, 1 hora e meia, todo dia, com o Espírito Santo, você vai querer aumentar. É tão bom que você vai querer passar mais tempo com Deus. E a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Acredite nisso, Deus te ama. E o Espírito Santo está ansioso para ter comunhão íntima com você, lá no escondidinho do seu quarto. E aí, o que vai acontecer? Você vai ver que você vai passar essa quarentena de uma maneira gloriosa. E quando, graças a Deus, nós cremos nisso, passar essa pandemia e a nossa vida voltar ao normal, ela não vai mais voltar naquela rotina, televisão, internet, videogame. Você vai ser uma pessoa diferente na maneira como você administra o seu tempo. Você vai buscar mais o Senhor. E Jesus diz, se você buscar o reino de Deus em primeiro lugar na sua vida, a liderança do Espírito, Mateus 6,33, as demais coisas Ele vai acrescentar, ou seja, nada vai te faltar. Aleluia. Feche os seus olhos nesse momento. Quero orar pela sua vida. Pai celestial, Pai glorioso, Pai bendito, eu quero aqui te agradecer pela rica oportunidade que o Senhor me deu nessa quarta-feira para ministrar a palavra de Deus aos vossos corações. Pai, eu quero pedir, Pai, que o Senhor abençoe a todos que me ouviram aqui e que ainda irão ouvir esse vídeo, Pai. Que o Senhor os abençoe grandemente. Que o Espírito Santo, Pai, possa despertar cada um para buscar mais ao Senhor, orar mais, meditar mais, gastar mais tempo em comunhão com o Senhor. Senhor, que todo hábito carnal, hábito mundano, seja arrancado de cada coração, de cada alma. Que o Senhor venha derramar da tua unção, derramar do teu poder, derramar do teu amor, derramar da tua graça e derramar das tuas bênçãos sobre cada um, Pai. Cura os enfermos nesta hora, levanta o caído, fortalece aquele que está fraco, renova aquele que está desanimado e derrama das tuas bênçãos. Que o Senhor venha, Pai, abençoar aqueles que estão desempregados, abrindo uma porta de emprego, suprindo as necessidades, operando poderosamente. Abençoa cada lar e cada família, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Olha, eu quero pedir a você aqui, que você comente embaixo aí, né? Se você tem sido abençoado com essas palavras. Nós queremos ouvir da sua boca, aí nos tecladinhos aí, você teclar os testemunhos, o que Deus tem feito na sua vida. Curta e compartilhe esse vídeo, para que outros possam ser edificados. E até amanhã, quinta-feira, 7h30, com a lição da célula, parte 5 do livro de Provérbios. Deus abençoe a todos, ficam todos na paz do Senhor.